capítulo 3. O Espírito Santo já falou no meu coração muitas vezes, mas sobre essa palavra nós vamos estar ministrando hoje. Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 11. Diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão falsa, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, não confiamos em nós mesmos, ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu muito mais, ou eu ainda mais. Sou circuncidado ao 8º dia, Paulo está dizendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, tem Bíblia aí que dirá esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo vai fazer tudo isso e ele diz: eu vou fazer tudo isso para ver se de alguma maneira eu posso chegar até a ressurreição dos mortos e ir para a glória eterna e chegar aquele grande dia. Feche os teus olhos. Pai, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Deus querido, daquilo que Tu tens reservado para o nosso coração, reservado, Deus querido, para o nosso espírito, para a nossa vida. O Senhor é vida, então que a vida do Senhor seja ministrada ao nosso coração hoje, que a Tua vida venha, Senhor, de encontro à nossa necessidade, venha de encontro, ó Deus querido, aquilo que nós estamos buscando, e estamos buscando a Tua face, nós queremos o Senhor. Então fale conosco, Senhor, segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade, segundo o Teu amor de Pai para com seus filhos e filhas. Assim seja, Deus querido, em nome de Jesus. O Teu Espírito nos dirija, nos conduza nessa noite no rumo da Tua palavra, no rumo da verdade que é irrepreensível, no rumo da palavra que não tem volta, da palavra que é reta, justa, e esta palavra reta e justa seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Nós vamos estar debaixo de um tema, o tema decisão do coração. Decisão do coração. Hoje, como eu disse, Deus vai encharcar você de uma decisão, de direção, de conselho. Hoje eu diria que o culto, eu só vou conversar. Fui buscar Deus, um dia desse eu estava buscando a Deus assim, eu fiquei muito triste. Eu estava buscando ao Senhor, abrindo a Bíblia, como eu sempre faço, e lendo, e buscando, e Deus falou tão bravo assim comigo, tão bravo assim, tão forte, tão contundente no meu coração. E Deus me tocou da seguinte maneira, Ele disse assim: por que você está me buscando? Você está me buscando só para pregar? Você não precisa me buscar para pregar. As palavras que eu já te dei é suficiente. Você não precisa de mais palavra para pregar. Você não precisa de pregação. Eu quero que você me adore. Fechei a Bíblia, falei: perdão, Pai, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. E tirei um tempo, fiquei adorando a Deus, buscando a face do Senhor. Ele falou: você não precisa me buscar para pregar. Eu quero que você me adore como filho. Então Deus, Ele tem saudade de mim, tem saudade de você, como qualquer pai. Qualquer pai. Então você tem que, de vez em quando, tira um tempo para Deus. A gente diz assim, é todo tempo com Deus, mas às vezes eu tenho que tirar um tempo de fato com Deus. Um tempo onde eu vou conseguir dobrar meu joelho, ou sentado, ou ouvindo um louvor, alguma coisa que me leve a ter um contato muito íntimo com Ele. É isso que Deus espera de nós, um contato que vamos estar chegando perto dEle, muito mais do que outras ocasiões, de outras formas, de outras maneiras, mas como pais e filhos, chegando na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre decisão do coração.
Deus me colocou para falar essa palavra está comigo há muito tempo, e Ele quer que eu fale sobre decisão do coração. Decisão, Deus Ele direciona, mas sou eu que me posiciono. Atrás de qualquer posicionamento, antes tem uma direção que vai me levar a decidir algo. Eu preciso decidir para me posicionar. Dificilmente alguém vai se posicionar em alguma coisa se ele não decidir primeiro. Primeiro eu decido, depois eu me posiciono. Atrás de toda posição, eu tenho que ter uma decisão. Toda decisão que eu tomo vai me levar a uma posição. E a nossa posição depende exatamente de uma decisão que saia do coração. Senão, você não pode decidir porque eu falei. Você não pode decidir porque você acha. Não somos achólogos. Esse diploma não existe de achólogo. Eu tenho que decidir porque no meu coração eu decido. Aí eu me posiciono. Onde que a igreja começou? A igreja começou em Jerusalém. Começou em Cristo Jesus. Ele começou a igreja com os seus discípulos. Ali foi o início da igreja. Depois de um tempo, passado um tempo, ele morreu, ressuscitou. A igreja alcançou a Grécia. Lá ela deixou de ser igreja e tornou-se uma filosofia. Depois ela alcançou Roma e virou uma instituição. Depois a igreja ela alcançou a Europa e se tornou uma cultura. Aí a igreja de Jesus alcançou as Américas e virou comércio. Pessoas vão se enriquecendo a fruto do evangelho. Isso é o que aconteceu com a igreja, mas o Pai, Deus está trazendo de volta a igreja à sua origem. De volta à posição das mesas. Precisamos voltar às mesas. O púlpito separa o clero do leigo, mas as mesas todo mundo é igual. E na igreja primitiva, quando começou, era todo mundo igual. Todos eram iguais, os apóstolos, todos eram iguais. Cada um tinha a sua função, cada um no seu quadrado. Deus também habita no quadrado, também está no quadrado. Tudo o quadrado, quando você vê quadrado na Bíblia, Deus está. Quando você vê triângulo na Bíblia, Deus habita. Qualquer dia eu prego melhor sobre isso. Então toda vitória que nós temos está ligada a uma decisão. Qualquer vitória que você vai ter, antes tem uma decisão. Sempre vai ter decisão antes de qualquer vitória ou até derrota. A decisão ela vai permear a nossa vida durante toda a vida. Toda a vida. Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, e aprendei de mim. Aprende de mim, não é para aprender do homem, não é para aprender da religião, é para aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Todo mundo quer descanso, e Jesus está dando remédio. Vem, aprende de mim. Se aprender de mim, aprender da palavra, você vai encontrar descanso, vai encontrar refrigério para as vossas almas. É o que Jesus diz em Mateus 11:29, 20. Vocês vão encontrar descanso. E dizem, a igreja muitas vezes ela se posiciona assim por decisões humanas, e aí sofre. Eu vejo tanto sofrimento por decisões humanas, longe da palavra. E a palavra ela é difícil, mas ela é a decisão certa, é 100% certa. O que a gente vê é assim, dizem que não pode ser olhado para nós. Quem já ouviu o termo assim? Não olhe para mim. Quem olha para o homem cai, porque o homem falha. Usa até a Bíblia, ele diz assim: maldito o homem que confiar no homem, Jeremias. E ali ele usa esse texto por conveniência e diz assim: não olhe para mim. Não olhem para mim, olhe para Deus, olhe para Jesus, porque o homem é falho. Mas eu quero dizer para você que no outro contexto, esta forma de dizer está errada. Tem que olhar para mim, sim. Tem que olhar para você. A questão é, pode olhar para você? Porque aqui em 2 Timóteo 2:22-24 diz assim: foge também. Paulo está dando um conselho ao seu filho Timóteo. Ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, ficar arrumando contenda, brigando, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Você tem que ser apto a ensinar. Apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos.
à vontade do diabo, estão presos. Paulo está dando um conselho para Timóteo, fala, foge de tudo isso, segue amor, justiça, fé, paz, e vai ensinando todo mundo, seja apto para ensinar. Vai ensinando, ensina esse, ensina aquele, vai ensinando, desprenda ensinamento, ensine, faça eles entenderem. Então nós temos que entender que tem que olhar para mim, tem que olhar para mim. O ensino, irmãos, eles conseguem desprender uma pessoa do diabo. É o que Paulo está dizendo aqui. Você precisa ensinar para ver se eles vão ser desprendidos dos laços do diabo. Tem muita gente presa na mão do diabo que não adianta oração, não adianta jejum, não adianta nada. É só o ensinamento, porque ele vai aprender, aí ele vai se posicionar, aí ele é solto. No próprio entendimento, lembra? Quem entende desfruta. Então eu preciso estar apto a ensinar para que você seja solto dos laços do diabo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo fazer com todos eles. E muitas vezes eu digo para você, tem que olhar para mim, sim. Eu vou provar para você que tem que ser olhado para o homem. Essa história, eu sirvo a Deus, eu sirvo o homem, sim, eu estou servindo vocês. Eu tenho que servir, eu tenho que estar apto a ensinar, apto a servir, eu preciso aprender a fazer isso. Só que há um detalhe, lá no livro de Atos acontece uma coisa, eu vou falar para vocês só o contexto para a gente não se alongar. Havia um templo chamado Formosa, e lá no livro de Atos, você anota aí capítulo 3 de Atos, do verso 1 até o 13. Havia um aleijado que colocavam ele na porta do templo, assim, na porta da igreja, deixavam um aleijado, um coxo lá, todo dia para pedir esmola, todo dia. E vinha subindo João e Pedro, e o homem pedindo esmola, o aleijado pedindo esmola. E Pedro, nesse capítulo 3, no verso 4, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim, olha para nós. Não mandou olhar para ninguém, mandou olhar para ele. Então nós temos que aprender a fazer as pessoas olharem para nós. Só que eu tenho que estar preparado para isso. E aí Pedro diz assim, olha para nós. E olhou para eles no verso 5, esperando receber deles alguma coisa. Está pedindo esmola. O rapaz está pedindo esmola. Aí para dois homens e fala, olha para nós. O rapaz acho que já ia até estendendo a mão, porque ele pensou, vai dar esmola. Aí Pedro disse assim no verso 6, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ou seja, aquilo que você pensa que vai resolver teu problema, eu não tenho. Isso daí eu não tenho. E ele diz assim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí o moço levanta. Aí Pedro pega na mão do coxo, do aleijado, e ele levanta e ele entra saltando dentro do templo. Ele começa a adorar dentro do templo. Isso gera um aglomerado de pessoas, porque todo mundo conhecia aquele aleijado. E ali eles vêm para dentro do templo, começa a aglomerar, enche de gente, começa a ver e começam a querer endeusar Pedro e João. Aí lá no texto, no verso 12, está escrito assim, ó, quando Pedro viu isso, ele disse ao povo, homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Por que vocês estão olhando para nós? Percebeu que mudou a tônica? Na hora que ele falou para o coxo, ele disse, olha para nós. Aí na hora que a multidão vem para querer endeusar, ele fala, por que está olhando para nós? O que isso está ensinando a nós? Na hora da responsabilidade tem que olhar para mim. Na hora do aplauso, na hora da glória tem que olhar para ele. É isso que Pedro está dizendo, na hora da responsabilidade com o próximo, é para mim que você olha. Quando vem o resultado, que vai começar a ver aplauso, vai começar a ver glória, vai começar a ver exaltação, aí Pedro sai de cena, fala, agora olha para ele, a glória é dele, é por causa dele. É isso que Pedro fez e infelizmente não é isso que a gente vê hoje. Hoje a gente vê o contrário. Hoje a gente vê o discurso assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Aí depois ocorre um milagre, uma bênção, na hora do aplauso ele fala, agora olha para mim. Faz o inverso. E Deus está mudando esse quadro. Olha para mim na hora da responsabilidade, mas olha para ele na hora da glória, na hora da exaltação e na hora do aplauso. E não como fazem. Olha para ele, na hora da responsabilidade, olha para ele. Não, ele vai curar. Pode crer que ele cura, vai fazer. Na hora que faz, vem aplauso, olha para mim. É isso que fazem, infelizmente. Mas Deus está mudando isso. Na hora da responsabilidade, tem que olhar para mim e para você. Aí eu tenho que ter coragem. Eu preciso ter intrepidez, hombridade para entender que quando ocorreu bem, a glória vem, o resultado vem e a glória vai só para ele. Aprendemos isso com Pedro e com João.
E hoje nós vemos tanta coisa ao contrário. E eu queria dizer hoje para vocês o seguinte: existem no mundo, nós estamos, quem vem em batalha espiritual, até eu ia trazer a apostila, eu falei um pouquinho disso, não vou repetir. Mas o sistema do mundo hoje, é um sistema cartesiano. É um sistema que faz você pensar lá no final da tua vida, que você perde o teu poder de criação. Você vira um filósofo, você vai lutar, para você ficar dentro de um sistema, rodando em círculo, onde você perde a excelência da criação. E esse sistema cartesiano está dentro do mundo, começa já no prézinho, começa já na escola. E existem dois espíritos, existem duas categorias, duas ações espirituais no mundo hoje. É essas duas que eu quero falar hoje. Existem dois espíritos que dominam o sistema do mundo, e a partir desses dois espíritos, todo o inferno vai encontrar brecha para agir na tua vida, na minha. É a partir desses dois espíritos, a partir dessas duas ações, é que o inferno depois vem com todo o batalhão. O desencadear, o início de tudo está aqui. Agora, quais são esses espíritos? Quais são eles? O primeiro está lá em Mateus, abra aí Mateus capítulo 6, é Mamon. O primeiro espírito chama-se Mamon. São dois espíritos que atuam hoje na terra e dominam o sistema, não o mundo pertence a nós, Deus deu a terra para o homem, mas o sistema, o diabo impera, ele domina, há um sistema mundial, e esse sistema está na mão do inimigo, e a igreja tem a incumbência de tomar de volta isso. E nós vamos entender aqui, são dois espíritos, Mamon, Mateus capítulo 6, verso 22 a 24. Jesus está dizendo assim, verso 22, capítulo 6 de Mateus: a candeia do corpo são os olhos, janela da alma, ele está falando aqui. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, ou terá luz. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está dizendo aqui, não, você não pode servir a Deus e as riquezas, não pode servir a Deus e a Mamon. Agora, quem é Mamon? Mamon aqui ele é colocado como um senhor, como um Deus, minúsculo, D minúsculo, é como um Deus, qual ele pode ser servido, porque Jesus está dizendo, você não pode servir a Deus e servir a Mamon. Ele compara Mamon, que é o Deus das riquezas, que comanda esta área, você vai entender agora, ele coloca no mesmo patamar. Eu não posso servir a dois senhores, ou eu sirvo a um ou a outro. E esse Deus chamado Mamon, um Deus do inferno, um Deus levantado pelo inferno para comandar o sistema do mundo, chamado Mamon, ele também está na posição de um senhor, em pequena escala, mas ele domina, e Mamon domina. O que é que Mamon representa? Ele representa algumas coisas. Primeiro que ele representa consumismo, o desejo desenfreado de ter. Deus ele quer tirar de nós, mas Mamon, ele te põe o desejo de só ter. Deus ele quer tirar de você, para colocar dele em você, para que você possa ser. Deus quer que eu perca, Deus quer que eu busque para ter. Deus quer que eu seja para eu ter. Se eu for filho, quer que eu seja filho para eu ter. Só filho tem herança. Mas aí em Deus eu vou ser filho e vou ter herança. Mas Mamon ele coloca o contrário. Você tem que ter para provar que você é alguma coisa. Então Mamon ele coloca isso, um consumismo desenfreado. Então não ter herança. Para ser filho, eu tenho que ter herança. Mas para ter herança tem que ser filho, lembra disso? Então Deus quer que eu perca, me aproxime dele, eu perca de mim mesmo, desça do meu orgulho e eu entenda que Deus é Senhor. Aí eu vou assumir a posição de filho. Aí naturalmente eu vou ter. Mas eu vou ter no molde da palavra. É Deus que vai me dar, porque é tudo dele. Tudo que é dele é meu. Agora, se eu largo ele de lado e busco só ter, e não quero ser
filho, eu não desfruto, mamão impera sobre a minha vida, e Deus quer que eu perca. Mamão simboliza uma raiz descrita em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 ao 11. Ele representa uma dessas raízes que diz assim, 1 Timóteo 6, 6 ao 11: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, por causa de mamão, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e afundam, submergem os homens na perdição e ruína. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo louco desenfreado, é uma compulsão. Isso é concupiscência. Concupiscência, compulsão. Eu fico compulsivo, eu não consigo controlar. É uma concupiscência louca. Verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, aí Paulo está dizendo para ele, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então o que ele está dizendo aqui? O dinheiro é bênção? É bênção. Essa história de dizer que dinheiro é maldito, o dinheiro é do diabo, isso é mentira. O dinheiro, ele é uma bênção. O dinheiro é bênção, porque ele nos posiciona em muitas coisas que nós não vamos conseguir. Estão na terra, você vive na terra, você precisa de dinheiro. O dinheiro, ele é uma bênção. A raiz está aqui, ó. O amor ao dinheiro é a raiz, não é o dinheiro que é a raiz. É você amar mamon, é você amar o dinheiro e vai servir a ele. Se você amar o dinheiro, você virou servo dele. Vai caminhar, lutar e nunca tem, porque a Bíblia diz que aqueles que amam dinheiro nunca se fartarão dele. Porque esse senhor, chamado mamão, nunca vai dar, ele só vai tirar. Então quanto mais eu buscar só isso, achando que ali está toda a saída, eu estou de costas para Deus e buscando da minha própria forma. Isso é mamon, é amor ao dinheiro, me desviando da fé e fazendo eu ser transpassado, atravessado com muitas dores. Então o problema não é o dinheiro. Você pode trabalhar, ter uma vida normal, mas cuidado com o amor ao dinheiro. Você está debaixo de mamon, porque está dentro desse espírito de mamon. Segunda coisa que esse espírito representa, egoísmo. Ou seja, quem está debaixo do domínio desse senhor chamado mamon, ele é egoísta. O que é egoísmo? Eu tenho para mim, o resto que se exploda. Ego, é para mim, é só para mim. Eu estando bem, tá tudo bem. Às vezes ele até diz, ou ela diz, não, eu e minha família estando bem, tá bom. O resto que se vira, esquece que somos todos iguais. Todos estamos dentro de uma mesma posição, do mesmo barco. Então eu preciso entender que eu não posso ser egoísta. Jesus, ele fala isso na oração, quando ele vai ensinar a orar, ele fala, é Pai meu, não, é Pai nosso. Não seja egoísta nem com Deus, não é meu Pai, é Pai nosso. Venha a nós o vosso reino, venha a nós, Pai nosso, nos dê o pão nosso. Jesus coloca sempre no plural, porque ele está arrancando o egoísmo. Eu vou compartilhar. E aí, se eu não consigo, sou egoísta, eu estou debaixo do domínio de mamon. Nunca vou ter. Terceira coisa que esse espírito domina, ganância. Ganância é o seguinte, não confunda. Você ter ambição, você ter uma ambição dentro do limite, você ter o desejo de estudar, de trabalhar, de lutar, crescer, isso normal. Mas a ganância é eu ter muito mais além do que eu preciso e mesmo assim eu me sentir insatisfeito. Nunca tá bom. Nunca tá. Isso daí é uma ganância. Ela não tem limite. Não tem limite. Isso cai numa outra raiz chamada ingratidão. Eu não consigo agradecer o pão que eu comi. Eu tenho que lutar para além do pão. Eu ter um queijinho, eu ter uma marmelada, eu ter algo mais. Não é errado, não é pecado não. O problema é eu ter aquele pão e não agradecer aquilo, ser ingrato com aquilo. A ingratidão também está debaixo do domínio de mamon. Todos os demônios, eles têm abertura nesses dois. O primeiro é mamon. Mamon, ele traz tudo isso: consumismo, egoísmo e ganância. Hoje, para você achar que você aceita, você tem que ter muito.
E isso vai destruindo nós por dentro. Por isso a Bíblia está dizendo que aqueles que servem ao dinheiro são servos do dinheiro. O dinheiro é para servir você, não é para você servir a ele. O dinheiro tem que ser teu servo, não você tem que ser servo dele. Então é ele que tem que estar debaixo dos seus pés. Então esse espírito chamado Mamon, ele domina todo o sistema mundial, trazendo ganância, egoísmo, consumismo e um amor desenfreado inteiro. Eu já tive 3 ou 4 celulares. Só comprei o primeiro, o resto o povo vai dando. Acho que eles ficam compadecidos, porque vai se destruindo, alguém vem dar. Para mim, se eu puder falar e ver a hora, tá bom. Então, é errado querer ter um. Não é, mas é preciso tomar cuidado. Eu vejo que é preciso tomar cuidado, senão daqui a pouco você cai num desespero daquilo de ter, e aí você preciso cuidar para que você não seja transpassado. Quando você menos esperar, você não quer nem saber de Deus mais. É Mamon em primeiro lugar, e você vira servo sem saber. Segundo demônio, segundo espírito que atua, é Leviatã. Leviatã, eu teria que pregar um dia ou fazer um congresso para falar só dele. Só dele. Leviatã está lá em Jó, capítulo 41, um livro antes de Salmo. Procure aí, você vai ver a ação desse demônio. Quando eu falo espírito, não é que é um ser, mas é uma ação do diabo, uma maneira dele agir. Mamon é a forma das finanças, é a forma do sistema de eu querer ter para ser, enquanto que Deus me ensina a eu ser, que daí eu já tenho. Lembra do cabrito? Se eu for filho, o cabrito já é meu. Jó 41 é um livro antes de Salmo. Diz assim no verso 1: poderás tirar. É Deus que vai fazer algumas perguntas. Lembra que eu já falei, toda vez que Deus pergunta, você não tem resposta? E Deus vai fazer umas perguntas para Jó aqui. E com certeza, se você estivesse no lugar de Jó, com essas perguntas que Deus que está fazendo para ele, você também não teria resposta. Deus está falando de Leviatã e fala assim para Jó, que já está lá, ele está se sentindo no final da sua vida. E Deus pergunta para ele assim: poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Jó não tem resposta. Verso 2: pode pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Jó não tem resposta. Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Jó não tem o que responder para Deus. E Deus continuou perguntando para Jó: fará ele, Leviatã, fará ele aliança com você, contigo? Ou tomarás tu por servo para sempre? Jó não sabe o que dizer, está mudo. Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou o prenderás para as tuas meninas? Não tem resposta. 6: os teus companheiros farão dele um banquete? Ou o repartirão entre os negociantes? Verso 7: encherás a sua pele de ganchos? Ou a sua cabeça com arpões e pescadores? Não tem resposta, e Jó continua mudo. Se Deus perguntasse para mim, eu também ficaria mudo. Não tenho o que responder, não tem como prender Leviatã com nada disso. Deus está tirando toda a possibilidade de eliminar Leviatã. Parece um ser, uma ação do inferno que não tem o que fazer. No verso 8: põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Deus está dizendo aqui: se você botar a tua mão sobre ele, a peleja vai ser tão feia que você nunca mais vai esquecer. Deus está dizendo para Jó: quando você botar a mão em Leviatã, a peleja vai ser tão feia que você nunca mais vai esquecer. Verso 8. Verso 9: eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Tem um texto que eu não coloquei aqui, também está em Jó, que fala assim: quando o Leviatã se levanta, até os valentes tremem. Quando fala os valentes, são os outros demônios. Leviatã é o próprio Lúcifer, é a própria figura de Satanás numa ação de Leviatã. Palavra pesada, né? Por isso deu um monte de problema. Porque eu estou falando, eu estou descortinando para você entender o sistema que está pairando sobre a humanidade. E Leviatã, ele está na ativa junto com Mamon. E aí Leviatã, ele representa o espírito da soberba.
Leviatã, ele representa o espírito da soberba, e ele, além dele representar esse espírito da soberba, ele também come, ele se alimenta do soberbo. Se você é soberbo, você está no pratinho do almoço ou do jantar de Leviatã. Ele come o soberbo, ele devora soberbo. Leviatã representa isso, a soberba de Leviatã. Você lembra que quando Jesus ele jejua os 40 dias e 40 noites, ele é batizado, ele abre os céus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí Jesus vai para o deserto, jejua. Lá no final dessa ação, o que acontece? Satanás não vem, tenta Jesus e diz: se tu és filho. Ele vai fazendo perguntas, tentando Jesus para ver se Jesus cai. Jesus não cai. Mas Satanás é conhecido na Bíblia como o quê? Para você ter uma ideia, eu quero que você tenha uma ideia de quem é Leviatã. Satanás, ele é chamado na Bíblia do quê? De Satanás. A palavra Satanás significa adversário. A palavra diabo significa opositor. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. Isso é, a palavra diabo significa isso, opositor. E ele é chamado de tentador, porque ele tenta, até hoje, ele tenta todo mundo para derrubar. Agora fica uma pergunta, você já parou para pensar, quem foi o diabo do diabo? Quem que tentou o diabo? O diabo cair. Já fez essa pergunta? Eu fiz. Quem é que tentou o diabo para ele cair? Porque ele é o grande tentador, ele é o grande vilão dessa história, mas quem tentou ele para ele cair? Quem que tentou ele? Ezequiel 28:11 vai te explicar quem que tentou o diabo. Quem foi que tentou ele? Quem foi o diabo do diabo? Quem foi o tentador do tentador? Ezequiel 28:11 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Isso aqui é uma figura do próprio Lúcifer. Verso 12: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É ele, é Lúcifer. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer era perfeito em formosura. E estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. Deus está dizendo: eu te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas, e ali andavas. Olha o verso 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Agora o que diz o resto do texto? Até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso eu te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Agora o 17 vai falar da soberba. Elevou-se o teu coração, soberbo, ficou soberbo, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra eu te lancei, diante dos reis eu te pus, para que olhem para ti. Quem que foi o tentador do diabo? Foi o seu próprio coração soberbo. Ele se ensoberbeceu devido à grandeza que Deus havia colocado para ele, a sua beleza, tudo que tinha para ele. E ele se ensoberbeceu. Por isso, Leviatã, essa ação espiritual, ela não sai com oração, ela não sai com jejum, ela não sai por ter carteirinha de igreja, ela não sai por eu frequentar uma igreja, ela não sai por eu fazer campanhas, por eu fazer ato profético. Leviatã não tem como eu impedir a ação dele. Deus está dizendo aqui para Jó um monte de perguntas. Acaso você vai amarrar ele com anzol? Tem algo que você possa fazer com ele? Nada, não tem o que fazer. O soberbo, ele é fechado. O soberbo, ele é fechado. A soberba do seu próprio coração. Satanás, ele quis ser como Deus. Toda vez que você vê uma pessoa querendo o lugar da outra, se eu quiser tocar, olhar para o Tiago e quiser tocar igual ele, não tem problema eu me espelhar no Tiago, me espelhar, aprender. Agora eu querer o banquinho dele, sentar no lugar dele, isso é síndrome de Lúcifer. Eu quero ser como, eu não tenho que ter essa postura é do diabo. Eu nunca posso querer o do outro. Todo mundo tem o seu espaço na terra.
E Lúcifer queria ser como Deus, então a soberba do seu próprio coração o derruba. Porque ele começa a pensar, querer ser como, e ele nunca poderia ser. Deus é Deus. Ele só era um anjo criado, criatura. Ele nunca foi Deus. E ali ele cai, porque ele eleva o teu coração. Jó 41, 33 a 34 diz assim: na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto e é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 41, 33 a 34. Deus ainda está falando com Jó de Leviatã. E ele está dizendo, ele vê tudo o que é altivo. Tudo que é altivo. E ele diz assim, ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Aí Jó 41, 15 a 16 diz também assim: as suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar, nem o vento passa por entre elas. Todo soberbo é fechado, irmãos. O soberbo, ele só negocia se for para ele ficar por cima. Ele não consegue dobrar serviço. Ele não consegue dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Ele não consegue. Então o soberbo, ele tem essa função. E Leviatã representa esse espírito da soberba. Por isso as pessoas não vêm para o Evangelho, por causa dessa ação de Leviatã, onde deixa as pessoas altivas, soberbas, independentes. Ele começa a achar que ele não precisa de Deus. Deus é supérfluo, eu sou autossuficiente, sendo que Deus já estabeleceu na sua criação a lei, uma lei chamada de compatibilidade, aonde o peixe, ele tem todas as substâncias da água, porque ele foi gerado na água. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Por quê? Porque Deus não criou o peixe. Ele olhou para a água e disse, água, produza peixes. Então a água produziu peixe. Se você tira o peixe da sua fonte de vida, ele morre. Deus não falou, haja árvore. Deus disse para a terra, falou, terra, produza sementes e cresça e produza frutos e multiplique. Então a terra produziu plantas. Se eu arrancar uma árvore da terra, ela morre. Por quê? Porque saiu da sua origem. A árvore não pode falar assim, não depende da terra, eu sou autossuficiente, só com o ar mesmo eu vivo. Morre. O homem é igual, a nossa fonte não foi terra, foi Deus. Por isso quando o homem se afasta de Deus, ele morre. Mas o soberbo, ele acha que ele consegue viver sem Deus, e aí ele morre. As suas escamas são fechadas. Aqui está dizendo que ele não consegue ser penetrado dentro do seu coração. São escamas, ele é fechado, o soberbo é fechado. Então é um perigo. O soberbo é individualista. Ele só pensa na sua própria vontade, no seu próprio interesse, na sua própria cobiça. O soberbo é cão mesmo, irmãos. Ele age assim, ele é cão mesmo. Todo aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus é soberbo. Não é eu que falo. É 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, diz assim: se alguém ensina alguma outra palavra, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Deus, se você não se conforma com essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o que o verso 4 diz? É soberbo. Se você não se conforma com a santa palavra de Deus, você é soberbo, verso 4, e nada sabe, ainda chama de ignorante, nada sabe, não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Olha o que vem da soberba: invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Ele fica privado da revelação da palavra, ele fica privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aí ele diz: aparta-te dos tais, afasta dessas pessoas, aparta-te, porque é soberba. Mas como que eu vou vencer Leviatã então, se Deus não deixa nenhuma abertura para essa ação? O livro de Jó, por muitos anos ficou entendido assim. Há um texto no capítulo 1, 2 de Jó, onde Jó diz assim: o que eu temia me sobreveio. O texto diz desse jeito: o que eu temia me sobreveio. Jó tinha medo de ficar pobre. E Jó, ele era muito rico, ele tinha filhos, gado, camelos. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele tinha tudo. Jó, aliás, é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. É o livro mais velho da Bíblia. E ali, Jó declara isso: o que eu temia me sobreveio.
Ele perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu as posses, perdeu os animais, o que ele temia. Mas a grande brecha de Jó não era a questão só do medo de perder o que ele tinha, é que Jó era soberbo. Ele se achava, a Bíblia diz, se você lê o livro de Jó, que as pessoas tiravam o chapéu para ele na rua. Ele gostava disso. Ele gostava de ser assim, cuidado pelas pessoas, ser respeitado. Aquilo massageava o coração dele. E por causa disso, o Leviatã virou-se para ele, tirou tudo que ele tinha. Porque Deus permitiu, por uma permissão da palavra, ele foi lá e tirou tudo. Aí por que nós podemos afirmar isso? Porque lá no próprio livro de Jó, lá no final do livro de Jó, ele vai dizer assim, no final daquela conversa, no final do diálogo que Deus tem com Jó, capítulo 42, acontece assim, como que eu vou vencer Leviatã? Depois que Deus confronta Jó no capítulo 42, Jó fala assim, 42:5, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Talvez na tua Bíblia diga assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo. Mas olha aqui o verso 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E depois dessa declaração de Jó, Deus, ele vira o cativeiro de Jó. Se leu o último capítulo de Jó, Jó teve tudo dobro. Deus dobrou tudo, dobrou os filhos, dobrou o gado, dobrou os cordeiros, dobrou o camelo. Ele ficou o dobro mais rico, porque Deus deu tudo em dobro. Mas o que desencadeou essa ação de Leviatã ser cortada foi o fato de Jó ter se posicionado com humildade. Essa declaração de Jó virou o cativeiro dele, porque ele se posicionou e ele reconheceu a sua fragilidade. Ele diz, e fez isso com humildade. A humildade é a única coisa que vai tirar Leviatã da ação da tua vida. Não tem outra. Você pode ir na igreja que você quiser, pastor que você quiser, pode ir aonde você quiser. Leviatã, Mamon, não sai com oração, não sai com nada. Não sai com leitura simplesmente da palavra, ele só sai com posição do coração. Para isso eu tenho que decidir. A soberba, eu não oro para expulsar. Eu decido, eu não vou mais ser soberbo, eu vou aprender a ser humilde. Por isso Jesus fala, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, aprende comigo. Ele é exemplo, aprende comigo, eu sou manso e humilde. Aprende comigo. O povo confunde humildade com dinheiro. Tem muito rico humilde e tem muito pobre soberbo. Não está ligado a finanças. A posição do coração de humildade ou soberba é do coração. Tem gente que é muito pobre, mas ele é muito soberbo. E tem gente que tem muito, mas é muito humilde. Com tudo que tem, não conseguiu aquela riqueza não subiu e não entrou no coração. Ele consegue manter a humildade. Ele consegue sentar na mesa de qualquer pessoa, ele consegue se posicionar. Você vê a humildade transparece. Não é uma fachada, ele transparece, a pessoa humilde, porque é a posição que vem de dentro para fora. Esta é a única posição que Leviatã e Mamon para de agir na minha vida. Não tem outra, eu tenho que decidir, eu vou decidir de uma vez por todas, acabar com esse espírito que age na minha vida. E Leviatã é chamado de serpente que anda nas profundezas. Um pouquinho só da ação de Leviatã, ele anda nas profundezas, ele anda no lodo. O que ele faz no lodo? A Bíblia diz que Deus, ele pega o nosso pecado, quando você se arrepende, pede perdão para Deus e lança no mar do esquecimento, onde não se pode pescar mais. Mas Leviatã, ele caminha justamente nesse lodo, e ele consegue trazer para você, para mim, para as pessoas. Ele começa a atuar na mente. Lembra da mente? Ele quer a tua cabeça. Ele começa a jogar na tua mente coisas do teu passado, começa a jogar na tua mente memórias ruins, começa a jogar na tua mente coisas terríveis, porque ele atua diretamente na cabeça. É na mente do homem, é na mente da mulher que Leviatã vai começar a agir. Quando ele vem na mente, ele vai atuar na minha mente de tal maneira que eu vou começar a ficar duro para a palavra. Soberbo não é eu andar com o nariz assim só. Não é só isso. A Bíblia entende que soberbo, se você olhar no dicionário secular, soberba é altivez. É altivez normal, é uma pessoa metida, como dizem. Mas a Bíblia encara o soberbo diferente. A soberba aos olhos de Deus é todo aquele que rejeita a palavra de Deus. Rejeitou a palavra. Deus está liberando para você uma bênção, Deus está falando com você, Deus quer relação com você, e você vira as costas para Deus. É soberbo, acabou de virar
alimento para Leviatã, porque ele fareja soberbo, ele come soberbo. Por isso ele fez aquilo com Jó, por isso ele faz hoje com tantas pessoas. Todo soberbo cai. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui para você ver isso. Provérbios 11:2 diz assim: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Isso é Provérbios 11:2. Provérbios 13:10: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Por quê? Porque se eu vou me aconselhar, porque eu estou humilde para perguntar, para admitir que eu não sei. O soberbo nunca pergunta, ele nunca diz eu não sei. Ele sempre vai se colocar numa postura, numa posição que ele sabe. Ele não se dobra, ele não se curva. Deus destruiu uma nação inteira lá no deserto, porque eles não dobravam isso aqui, ó, coluna cervical. Eles não dobravam a sua cerviz, eles não conseguiam cultuar a Deus, e ali Deus destrói todo o povo do deserto por não dobrarem. Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Antes de qualquer queda, antes de qualquer ruína, a soberba vem primeiro. A soberba precede a queda. Você vê alguém que caiu, foi soberbo antes. A soberba vem antes da queda. A soberba sempre virá antes da queda. O que é soberba? Guarde isso. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas lembre-se: soberbo é aquele que não quer ouvir a palavra e atender no seu coração e andar em linha com a palavra. Ele diz não para a palavra. Toda vez que eu falo que a Bíblia não está de acordo, não, ela tem que se adequar a mim. Eu já sou soberbo. Não é Deus que se adequa a mim, sou eu que me adequo à Bíblia. Eu que tenho que me adequar dentro da palavra. Não é a palavra que tem que se moldar a mim, é eu que me moldo a ela. Querendo ou não, é ela que é a verdade. Querendo ou não, o que aconteceu, já aconteceu. O que não aconteceu está acontecendo ou vai acontecer. Não tem para onde correr. Por isso nós cantamos tanto, para onde que eu irei? Eu não tenho para onde ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Começa temendo a Deus. É o princípio, a raiz da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade precede a honra. Qual que é a raiz da honra? Humildade. Se humilha, Deus te exalta. É simples assim. Se humilha para Deus e Deus te exalta. Qual é a raiz da queda? Soberba. Seja soberbo e ele mesmo te abate. O diabo não tem dificuldade para derrubar as pessoas, ele apenas as torna soberba. Quando ele se levanta, Deus mesmo abate, diz a Bíblia. Então o diabo apenas faz com que o homem se eleva, fique elevado o seu coração, e Deus mesmo vai o abater. Então eu preciso entender a ser humilde. Por isso Jesus disse: aprende de mim, que eu sou manso e humilde. Aprende comigo. Isaías 27:1-6 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Que espada? A sua dura espada, o forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia guardarei. Verso 4: não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim? Na guerra eu diria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, para que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. O que Deus está dizendo aqui? Naquele dia, vai chegar um dia, e esse dia não é lá na glória, lá um dia, o dia pode ser hoje. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. A espada é dura, né? Difícil tudo, né? A espada, com a sua dura espada, ele vai castigar. É Deus que vai castigar. O segredo é isso, Leviatã, não adianta orar, esse assunto é com Deus. Só que para eu desencadear uma ação da espada de Deus contra essa casta de demônio, chamada com uma ação de Leviatã, eu tenho que me posicionar em humildade ao meu Deus. Eu me posiciono em humildade ao Senhor, e aí ele vem nesse dia, naquele dia, no dia que eu for humilde o suficiente, ele vai castigar com a sua dura espada. Quem que Deus vai castigar? O forte, o Leviatã,
a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e ele matará o dragão que está no mar. O mar aqui simboliza as nações. Toda vez que a Bíblia diz numa linguagem profética mar, está falando de povos, de nações, de pessoas. Então Deus está dando uma promessa, mas ela precisa ter humildade para desencadear essa ação de Deus. Aqui em Jó 22, 29 diz assim: quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Deus não salva o soberbo, Ele abate o soberbo, diz a palavra. Salmo 138, 6: ainda que o Senhor é excelso, ainda que Ele é Deus soberano e supremo, Ele atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo Ele conhece de longe. Deus quer distância de soberbo, Deus não lida com soberba. Mateus 11, 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Romanos 12, 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, busquem em mim sabedoria e eu te dou. A Bíblia diz em Tiago que se eu quiser sabedoria e pedir para Deus, Ele me dá liberalmente, Ele derrama sobre mim sabedoria. Eu consigo destrinchar um monte de coisa pela sabedoria que Deus dá. Eu não preciso andar pelos meus próprios princípios. Tiago 4,6: antes, Deus dá maior graça, porquanto Ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Deus, Ele dá favor a quem é humilde. Então você vê que a humildade e a soberba é totalmente oposta. A soberba desencadeia Leviatã, a humildade vai trazer Deus para perto de mim e vai possibilitar tudo a favor da minha vida. Então eu não posso ser soberbo relacionado à palavra, a nada, mas a palavra é o crucial. Aí 1 Pedro diz assim, 5,5: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Isso é humildade. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entende? Então nem Mamon, nem Leviatã sairão da vida de ninguém com oração, com jejum, nem com coisas ungidas. Essa ação desse sistema nada sai, é posição. Por isso o tema foi decisão do coração, porque isso sai de mim, eu decido. Satanás, ele decidiu dar ouvido para a soberba, caiu, virou um tentador, virou o grande dragão. Eu não preciso me dobrar à ação de Leviatã, e muito menos Mamon. Eu amo a Deus, eu preciso de dinheiro, eu sei que Deus, Ele é supre. Deus, se eu entender que Deus é Jeová Jireh, é Deus provedor, eu vou entender que Ele vai suprir. Eu sou filho. Já viu um pai deixar o filho passar fome? Jesus fala isso. Qual pai que se o filho pedir pão vai dar pedra? Então por que eu não confio nessa palavra? Eu tenho que dizer, não, Deus não vai fazer. Ele vai fazer, Ele já fez, Ele é pai, Ele faz. Ele não deixa desamparado, Ele só quer que eu o busque. Só sai com posicionamento de humildade. Posicionamento depende da minha decisão do coração. Sou eu quem decido. Eu decido. Humildade é decisão, de admitir que eu não sei tudo. Como que eu vou fazer isso, pastor? É só você admitir que você não sabe tudo. Faça o que a Bíblia ensina. Admita que você precisa. Jesus, ele fala aqui em João 15,5: eu sou a videira. É Jesus que está falando isso aqui. Eu sou a videira, e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, esse vai. Aí ele fecha com a frase assim: porque sem mim nada podeis fazer. Se você acha que sem Jesus você pode fazer alguma coisa, você já é soberbo. Se já é soberbo resistindo ao que Deus fala, Leviatã tem direito legal de agir sobre a tua vida, como teve sobre a de Jó. Se eu acho que Deus é supérfluo, é segundo plano para mim, não é bem assim que Deus está falando, eu não vou obedecer, então eu me torno um soberbo. Eu estou dizendo, eu sei mais do que ele. Deus está equivocado, Ele não sabe o que está dizendo. É isso que eu estou dizendo quando eu viro as costas. Mas Jesus está dizendo tão simplesmente, porque Ele é simples, né? Humilde de coração, Ele falou: olha, sem mim nada podeis fazer, é só você admitir isso. Olha, eu não sei tanto, eu preciso do Senhor, eu necessito, eu preciso, eu dependo do Senhor. Somente assim, quando eu tomo uma posição dessa dentro do meu coração, nesta hora é rompido cadeias, e aí
A ação de Leviatã é interrompida, como foi interrompida na de Jó. Quando é que Leviatã tirou a mão de Jó? Quando Jó admitiu que ele não sabe nada. Ele fala, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo. Eu não sei nada mesmo. Aí Deus pega e vira o cativeiro de Jó. Ele se posicionou em humildade. Ele foi humilde para dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. E aí quando você faz isso para Deus, Deus vira o teu cativeiro. Essa semana Deus falou conosco sobre virada de cativeiro. Lá no livro de Jeremias, sobre virada de cativeiro. Virada de cativeiro é Deus, não é o homem, é Deus pegar você de uma posição e tirar para outra. É tirar você do final da fila e pôr na ponta da fila. Isso é uma elevação, uma virada de cativeiro da parte de Deus, mas ela só vem com uma humildade, uma admissão de que eu preciso do Senhor. Então não adianta eu buscar igrejas para prosperar, não adianta eu buscar Jesus para resolver minha vida, se eu não tomar uma postura de humildade diante de Deus, nada funciona. Porém, se eu me posicionar em humildade diante de Deus, dobrar minha cerviz a Deus, tudo se resolve, porque todas as respostas estão... Eu vejo tanta gente sofrendo, mas sofrendo horrores, porque não aceitam o que a palavra diz. Quanta gente eu já dei conselho na palavra, mas não ouve, acha que é eu que estou dando. E não é eu, é a palavra que diz. Eu tomo cuidado de falar o que a Bíblia diz. Aí se a Bíblia está dizendo A, é A, vai no A. Tem coisas que dependem de revelação, mas tem coisas que está muito clara. É simplesmente obedecer. Por isso nós cantamos que a obediência gera bênção. A obediência, ela é geradora de bênção. O problema é que tem que fazer o que aconteceu ontem. Ontem foi pregado aqui sobre coragem e medo. Coragem versus medo. Muitas vezes Deus vai falar coisas pra gente aqui e eu não vou ter coragem de fazer. E às vezes eu tenho que ter coragem para admitir que ele está certo, que eu estou errado e que eu vou tentar fazer daquele jeito dele. Ainda que eu até nem creio, eu vou por obediência à palavra. Bom, eu não estou crendo muito, mas a palavra diz isso, então eu vou seguir, eu vou obedecer. E a obediência vai gerar bênção em mim. Ela vai gerar em mim bênção. Então hoje você vai ter que sair daqui entendendo que você tem que pegar o dinheiro que você tem, o dinheiro que você ganha, o dinheiro que Deus dá para você, porque é Deus que te dá. E você falar assim para esse teu dinheiro. Chega na tua casa, pega teu olerite e fala, ó, a partir de hoje é eu que mando em você. Você não manda em mim. Porque se você ficar triste, chorar por amor àquilo ali, por uma falta daquilo ali, quer dizer que aquilo está mandando, ele está chicoteando você, ele está mandando. E não é assim, você tem que posicionar ele e dizer, é eu que mando em você, você existe e Deus me deu você para me servir. Dinheiro tem que ser teu servo, não você ser servo dele. Toda pessoa que é servo do dinheiro tem infarto, morre cedo, é estressado, fica violento. Eu sei porque eu já passei por coisa assim. Infarto não, né? Glória a Deus, mas eu já passei por estresses terríveis por causa de dinheiro. Hoje eu já não ligo. Hoje quando a coisa está muito feia, sabe o que eu faço? Eu vou dormir. Vou dormir porque o Salmo 127 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, bom, se não adianta, eu vou dormir. Vou dormir porque a Bíblia também diz lá no mesmo Salmo, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Eu vou dormir por quê? Porque eu sou amado. Então, pega e vou dormir. Depois Deus resolve. Quando chega uma situação que não tem mais o que fazer, é porque é Ele que quer fazer, Ele é Pai. Deixa Ele fazer, vai dormir, descansa, lança a semente e vai dormir. Não se estressa por causa do dinheiro, senão esse espírito de mamão vai entender que toda vez que mexer no dinheiro você descabela. Aí a ação vira metódica, porque Satanás é metódico. Ele é metódico. Se ele fizer um ato com isso aqui, quebrar e irritar todo mundo, amanhã ele vai tentar a mesma coisa, porque ele é metódico. O método é o mesmo. Então se você começar a não se irritar tanto mais por causa disso, por causa de mamão, não ser soberbo, se dobrar a palavra com humildade, falar, Senhor, eu quero aprender do Senhor, mas me ensina então, eu estou disposto a aprender do Senhor, a me dobrar aos seus ensinamentos. Quando você faz isso, você tira a ação de Leviatã e tira a ação de mamão. Esses dois dependem de toda a humanidade, porque a Bíblia mesmo declarou para nós que o amor ao dinheiro é a raiz. Por quê? Porque se eu amo o dinheiro, não é diferente de eu precisar, está falando de amar. Se eu amar o dinheiro, sou apaixonado pelo dinheiro. Não, eu tenho que ser apaixonado por Jesus, pela sua palavra. O dinheiro eu tenho porque Ele me abençoa. Então eu vou ganhando e vou vivendo, Ele vai me dando. Se Deus quiser que eu prospere muito, eu vou prosperar muito. E Ele quer, porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. Mas eu tenho que me posicionar. E muitas pessoas fazem tudo e esquecem que a ação desses dois espíritos, ou essa ação espiritual, desses dois demônios, dessas duas ações de Satanás,
elas não saem por outra razão, a não ser posição do coração. E eu tenho que decidir. É uma decisão que só cabe a mim. Leviatã vai atacar na mente, ele vai atacar no meu sistema nervoso, vai deixar eu furioso, vai fazer eu ficar rebelde à palavra. Vou dizer que Deus não está certo, não é bem assim. E enjoei de ver gente falar assim, não, mas não é bem assim. E está sofrendo tanto. Soberba, resiste à palavra. Não tem o que fazer. Pode todos os pastores do país orar por ele ou por ela, não vai resolver enquanto não posicionar o coração em humildade e entender, não, Deus está falando, deixa eu ouvir o que Deus quer falar comigo. Isso vai fazer com que a ação desses seres espirituais, ou essa ação espiritual, seja recuada da nossa vida. Então Leviatã, espírito da soberba, come soberbo e representa a soberba. Tudo que for de soberba está Leviatã dentro dele. Toda vez que uma pessoa diz não a Jesus, diz não à palavra, Leviatã está cabeça, domínio sobre ele. Todas as vezes, não importa quem seja, todas as vezes que alguém resistir à palavra de que Jesus Cristo é Senhor, Leviatã está dominando a sua mente e vai continuar por muito tempo. Então eu preciso entender que Jesus é Senhor e ser humilde, porque ele diz aqui que antes da honra vem a humildade. Você quer honra? Seja humilde. A humildade precede a honra. Quanto mais humildade, maior é a honra. Maior humildade, maior é a honra. Esse é o princípio da palavra. É Deus que coloca dessa forma, porque Ele é assim. Olha que interessante, Ele é assim, Ele se humilhou. A Bíblia diz que Deus, Ele se humilhou. Ele desceu do céu, não precisava. Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo e veio para a terra morrer no meu e no seu lugar. Ele se fez humilde por amor, sem necessidade. Fez por amor, se humilhou, se fez homem e morreu. Então tudo que Ele pede para mim e para você, Ele já fez. Então não tem álibi mais. Eu tenho que ser humilde para poder interromper a ação desse ser na minha vida. É diferente de você ter opiniões, viu? Você pode ter opiniões na palavra, você ter decisões, mas você não pode nunca confrontar a palavra. Nunca confronte a palavra. Discuta a palavra, procure entender a palavra. Não entendeu? Busca. Eu quero entender isso aqui. Não está bem claro. Busque, isso daí não é errado. O buscar revelações, buscar entendimento não é errado. O errado é dizer que não é bem assim. É eu que sei, é do meu jeito. Toda vez que você fizer isso, a palavra vai se afastar, porque Deus resiste o soberbo. Aí é Deus que vira as costas para o soberbo. E aí o soberbo vai até um ponto, dali a ponto, de algum momento cai. Porque antes da queda vem a soberba. E hoje nós vamos posicionar o nosso coração. Hoje eu não vou fazer como a gente faz, porque Leviatã não adianta óleo, não adianta oração, não adianta jejum, não adianta nada, é só decisão. Eu não quero a ação desses seres sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre mim. Eu não quero isso sobre a minha vida. Eu quero permanecer humilde, eu quero descer, eu quero permanecer na humildade, eu quero permanecer no estado de aprendizagem do Senhor, que é manso e humilde. Essa é a minha posição, esse é o meu posicionamento do coração. E eu quero dizer a você, que se você quiser que Leviatã saia da sua vida, é preciso começar a se humilhar para a palavra. Quantas pessoas eu tento direcionar às vezes na palavra, e a pessoa não consegue se dobrar, às vezes um ato tão simples da palavra, mas tão simples da palavra, ele não consegue, porque ele acha que a palavra não está bem certa. Não é bem assim, eu acho que é diferente. E aí sofre, é muito, não é um e dois não, são muitos. Muita gente eu vejo passar por isso, sofre, mas hoje nós vamos orar e nós vamos lançar por terra essa ação, porque a Bíblia diz aqui no livro de Isaías, onde eu li, Deus mesmo é que está dizendo isso aqui. Eu vou ler isso aqui de novo para a gente poder orar no sentido de posicionar. Isaías 27 diz assim, naquele dia o Senhor, então não é o homem, não é o pastor, não é a igreja, é o Senhor. Naquele dia o Senhor vai castigar com a dura espada o forte Leviatã, a serpente veloz. Então Leviatã é rápido, viu? Se você não correr, ele corre. A serpente tortuosa, porque não há retidão no diabo, e matará o dragão que está no mar. Deus vai eliminar essa ação mediante a minha posição. Então eu tenho que decidir por Cristo. Eu tenho que decidir ser servo do Senhor. Um filho que serve, lembra? Manto paternidade. É diferente eu ser servo do Senhor como um servo do que eu ser servo do Senhor como um filho. Filho eu sou. Então eu tenho que me posicionar como aquele que serve a Deus em humildade. E aí eu perco, é lançado por terra. Deus mesmo resolve o problema. Leviatã é com Deus, não é com você mais. Com você é só decidir ser humilde.
Aí a destruição de Leviatã, aí é com Deus, porque não tem como você mexer com ele. Só você ler o capítulo 41, você desanima. Não tem o que fazer com esse ser. Só no final do texto é que ele revela que é eliminado pelo próprio Deus, mediante uma postura do meu coração em humildade. No capítulo 42, Jó deixa isso bem claro, que eu tenho que ser humilde. Por isso, quando eu vejo uma pessoa soberba para a palavra, é dura, eu sofro por ela, porque eu estou vendo o fim dela. Eu estou vendo o final dela. Eu estou vendo a destruição dela, porque ela não posiciona o coração. E não adianta orar, não adianta fazer nada. Eu tento falar, tento abraçar e faço, e a pessoa não posiciona. E Leviatã vai só avançando, vai tirando os filhos. Leviatã tira os filhos. Quando Jó começa a ter um ataque de Leviatã, ele arranca os filhos. Ele tira os filhos, ele vai arrancar os filhos. Por isso você vê, às vezes, ministérios em que Deus vai agindo, mas aí aquela pessoa ensoberbece de tal maneira, e ele vem e tira os filhos, ele mata os filhos, ele arranca os filhos. Então ele tem toda uma ação metódica, ele tem 5 ações que ele age. Talvez no domingo eu fale mais sobre isso. Ele age de 5 maneiras. Leviatã age de 5 formas. Primeiro ele tira os filhos, depois ele vai, 4 formas, melhor dizendo. Primeiro ele tira os filhos, depois ele tira as finanças, depois ele tira a paz e depois ele tira a saúde. Esse é o processo de Leviatã agir. Tem pessoas que, por causa do amor ao dinheiro, por causa da soberba, o que acontece? Primeiro ele perde família, depois ele vai perdendo finanças, perdeu família, porque perde os filhos, aí ele perde, o seu emocional abate, e por último, vem enfermidade então. E aí, se Deus não intervir, se ele não se posicionar, ele morre assim. Muitos passam por isso. São 4 ações de Leviatã. Primeiro, arranca o que é seu dos familiares. Depois, ele tira o dinheiro, leva à falência, destrói muitos. Depois ele mexe com o emocional. E por último, ele vai agir na própria saúde física da pessoa, como ele fez com Jó. Jó foi assim. Primeiro perdeu os filhos, depois perdeu o dinheiro, depois ficou abatido, depois ficou doente. Não morreu porque ele foi humilde. Amém? Mas talvez eu fale isso no domingo, se Deus assim permitir. Eu falo mais sobre ele, como ele age, a maneira dele agir. A metodologia é a mesma. A pessoa é soberba, ele vai perder os filhos, porque tem muita gente soberba que ele vive sem família, tendo dinheiro, ele estando mandando, tá bom, ele vive assim. Dali um pouco ele vai perder, depois perde os filhos, ele vai perder o dinheiro é logo depois. Toda pessoa que foi à falência, ele perdeu família primeiro. A maioria aconteceu isso, porque é metodologia. Então ele vai perder os filhos, vai perder ali finanças, vai à falência, vai atacar seu emocional. O emocional abatido, derrubado. O último ataque então, agora está debilitado. Agora é enfermidade física, como foi no caso de Jó, que ficou leproso. Só Deus que interviu. Então, quando você vê uma pessoa assim, a ação de Leviatã, você pode identificar a ação de Leviatã quando você vê uma pessoa dessa maneira. Eu conheço pastores que passaram por isso. Ele perdeu todas as pessoas da igreja, depois ele faliu financeiramente, depois ele ficou abatido emocionalmente e depois ele ficou doente. Se Deus não vem e não intervém, a pessoa morre nessa condição. Então eu preciso ser humilde o suficiente para Deus virar o cativeiro. Amém? Entenderam? Então essas 2 ações, elas vêm sobre nossas vidas. E hoje nós vamos orar diferente. Hoje nós vamos fazer uma oração voltada para Deus em humildade. E eu queria dizer para você, queria que você ficasse de pé. E se você quer ficar livre disso, ser uma pessoa independente dessa ação, mas dependente da ação de Deus, caindo em humildade diante de Deus, aí nós temos que posicionar o nosso coração. E aí depende de decisão. Eu tenho que decidir. A decisão é minha. O ataque de Deus é que vai destruir Leviatã, mas a decisão é minha. Eu decido ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor mesmo. Eu não quero nenhuma ação dessa sobre a minha vida. Amém? Vamos cantar esse cântico. E eu queria que você viesse depois que acabar o cântico aqui à frente, para a gente orar em conjunto. Uma oração de posição. Hoje vai ser uma oração diferente, de posicionamento.